e das 7, ele escapou. Vivendo sob a sombra da dúvida, aflito no corredor da morte, um homem tinha um único objetivo na vida: provar que era inocente. Na noite de sexta-feira, 12 de julho de 1958, Maurice Bickman matou 2 policiais brancos na pequena cidade de Mandeville, em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, onde ainda são mais fortes os traços do racismo. Bickman e sua companheira Florence estavam bebendo e jogando cartas nesse bar quando entraram numa briga. O policial Gus Gill chegou e empurrou Florence para dentro do carro dele. Bickman alega que quando tentou entrar no carro também, Gill não deixou e disse: "Se você tentar entrar, crioulo, eu te mato." Bickman correu para a casa do tio, pegou uma arma e foi para casa. Mais tarde, Gill e outro policial, Jake Galloway, chegaram de pijama. E o que aconteceu depois disso é motivo de controvérsia até hoje. Um outro policial conta que Bickman armou uma emboscada. Bickman admite que estava armado, mas matou em legítima defesa. Os policiais atiraram primeiro, ele levou um tiro na cintura e reagiu. O promotor adotou a tese do crime premeditado e usou como testemunha principal o tio de Bickman. Bickman disse que precisava da arma para matar Gill. Por que o seu tio testemunhou contra o senhor? Ele tinha matado um homem e a polícia o salvou. Ele ficou na mão da polícia. Ele não tinha escolha. Bickman não conseguiu uma única testemunha para depor em sua defesa. Foram todas ameaçadas pela polícia, ele diz. Um outro policial contou pouco tempo atrás que Gill violentou a mulher de Bickman. Por que o senhor só conta isso agora? Porque só tem 1 ano de vida. Ele morreu 1 semana depois de dar essa entrevista. Bickman sempre sustentou que os 2 policiais eram da organização racista Ku Klux Klan, mas não conseguiu provar. O júri, só de brancos, não precisou de muito tempo para condená-lo à cadeira elétrica. Essa é uma das penitenciárias mais duras dos Estados Unidos. Tem o nome de Angola. É de onde vinham os escravos. Aqui dentro são 4.800 presos, todos são condenados à morte ou à prisão perpétua. 37 anos depois. 9 de janeiro de 1996. Esse é o último dia de Bickman em Angola. Faz a mala. Não se esquece da Bíblia. Os amigos se despedem dele. 75251. Pela última vez, diz o número. Não se esqueça nunca de suas vítimas, diz o chefe da carceragem. Ore por elas. E ele próprio leva Bickman no carro para fora da prisão. 00:01. Deixa eu sair, diz Bickman. Por que você está andando tão devagar? Porque um dia eu achei que minha última caminhada seria para a cadeira elétrica, diz Bickman. Ele hoje vive perto de São Francisco. Uma mulher, a filha, 8 netos e 24 bisnetos. O senhor sabe o nome deles todos? Não, nessa você me pegou. O senhor nunca acreditou que ia morrer na cadeia? Nunca acreditei na palavra do homem. A palavra de Deus vinha primeiro. Ele viveu 14 anos no corredor da morte. Por 7 vezes, a execução na cadeira elétrica foi marcada. Uma vez conseguiu impedir a execução quando faltavam apenas 14 horas. Ele conseguiu provar que estava louco e não podia ser executado. O Brasil não tem pena de morte. Ótimo. Deus abençoe vocês. Vai ser difícil explicar como é que o senhor driblou a cadeira elétrica 7 vezes. Que esperteza foi essa? Não foi esperteza nenhuma. Foi Deus. Ele me fazia ficar louco. Eu andava de um lado para o outro na cela sem parar. Me mandavam para o hospício, depois Deus tirava a loucura de mim. A execução ia sendo adiada até que a pena de morte foi abolida. Ele conheceu um advogado para quem ele era o primeiro cliente. Com a ajuda da filha Vivian e de amigos, o advogado conseguiu montar uma campanha de opinião pública que inundou o gabinete do governador de Louisiana de cartas, telegramas, telefonemas.
3 anos depois, a pena de Bickman foi comutada para 75 anos. Como teve bom comportamento, saiu depois de servir 37 anos na penitenciária de Angola. Estava com 78 anos. Na manhã do dia em que saiu, já dava entrevistas. Ele é considerado um símbolo, um mártir, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Num dos principais programas da televisão, ele descreve como se defendeu dos policiais. Eles eram da Ku Klux Klan mesmo? Claro. Como é que o senhor se sente sendo tratado como um herói? Eu tentei me esconder, mas não consegui. Tudo que eu quero é passar uma semana na beira de um rio pescando. Para as filhas das vítimas, ele não podia estar solto. Bickman ainda é uma ameaça à sociedade. Para os bisnetos, quantos são mesmo? 3, 6, 8, ele nunca sabe quantos são. Para os bisnetos, ele não precisa dar explicações. Você viu aquelas crianças lá em volta de mim? É para elas que eu vivo. A maior das novidades do domingo que vem, Glória Maria vai contar daqui a pouco, aqui no Fantástico. E agora as últimas notícias do Fantástico. Mais um paciente de hemodiálise do Instituto de Doenças Renais de Caruaru, Pernambuco, morre por intoxicação. Amaro Miguel dos Santos é a 26ª vítima. O Partido dos Trabalhadores realiza a prévia para candidato a prefeito em 3 capitais: Rio, São Paulo e Salvador. O resultado sai amanhã. Morre no Rio aos 84 anos o embaixador Ilmar Pena Marinho. Presos no aeroporto de Beirute, no Líbano, 4 traficantes que chegavam do Brasil com 6,5 quilos de cocaína. Todos são libaneses. E agora o destaque dos telejornais desta noite nos Estados Unidos. Começa a circular amanhã em todo o mundo a nova nota de $100 feita para combater as falsificações. O Banco Central americano imprimiu 80 bilhões de dólares em novas notas. Mas lembra que as antigas não vão ser recolhidas. Elas continuam valendo no mundo inteiro. Sônia Bride, de Nova York, para o Fantástico. Plantão Café e Planeta. Os engarrafamentos monstruosos continuam infernizando a vida do paulistano. Todo dia milhares de pessoas não conseguem voltar pra casa. E olha só quem tá aqui. É o piloto Rubinho, pé de chinelo. Rubinho, o que você tá fazendo aí, rapaz? Não tá vendo? Eu tô treinando pro Grande Prêmio Brasil. Mas aqui tá tudo parado. Assim que é bom, aqui dá pra treinar calmamente, sem pressa. Não dá pra ficar treinando com aqueles carros que passam correndo lá em Interlagos. Aquilo é um perigo. Tá com pressa? Faça por cima, pô! Maurício que brusco, diretamente para o Plantão Cacete e Planeta. A gente volta domingo que vem, direto do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ajuda a empurrar aí que o trânsito tá andando. Vamos nessa, vamos nessa. Acelera, Rubinho, acelera, Rubinho. O Fantástico de hoje está terminando, mas antes anuncia. Domingo que vem, um programa cheio de estreias, surpresas, novidades. A principal delas é a série A Vida Como Ela É, com direção de Daniel Filho e um elenco de grandes estrelas. A Vida Como Ela É. Vai mostrar todos os domingos uma adaptação das crônicas de Nelson Rodrigues. Um gênio que teve filhos, escreveu livros e plantou escândalos. O beijo proibido. Eu não posso bater. Contínuo. Os conflitos de uma família. Repete. Contínuo. Eu sou uma senhora casada. A obsessão pelo adultério. Foram temas fortes como esses que marcaram o trabalho de Nelson Rodrigues. Em quase 40 anos, ele escreveu 36 obras de ficção, entre novelas, livros e peças de teatro. 20 dessas histórias foram levadas para o cinema. Jornalista e cronista esportivo,
Nelson Rodrigues passou grande parte da vida dele atrás de uma máquina de escrever. O homem que batia essas teclas foi acusado de reacionário e imoral. Nelson Rodrigues, o autor brasileiro mais censurado de todos os tempos, era um especialista em criar frases. Eu sou um reacionário libertário. Fora a verdade. Eu quero ser livre. O que eu tenho horror é da esquerda que esconde o seu direitismo. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. As neuróticas reagem, mas o homem não gosta de bater. Quando Nelson Rodrigues tinha pouco menos de 4 anos de idade, a família dele saiu de Recife para viver aqui no Rio de Janeiro. Eles vieram morar nesta rua, no bairro da Aldeia Campista, zona norte da cidade, que na década de 20 se chamava Rua Alegre. Aqui viviam pequenos comerciantes e imigrantes judeus. E foi entre essa vizinhança que Nelson começou a descobrir aqueles personagens que marcariam a obra dele, como a gorda que passava o dia fofocando na janela, o marido hipócrita e principalmente a mulher infiel. Ele era um grande observador de tipos humanos, ele estava sempre atento, né, a tudo que se passava em volta dele. Ele era um grande ouvinte, ele sabia, ele gostava de perguntar e gostava de ouvir as respostas. Ele, quando alguém contava para ele algum episódio engraçado, ele dizia: me dá os detalhes, eu quero os detalhes. O Nelson tinha padrões de vida moral quase religiosos. Agora, quando ele era possuído desse espírito maravilhoso de criador, ele realmente parecia que ele queria agredir a humanidade, a sociedade, com uma visão subversiva da criatura humana. Durante toda a década de 50, a velha máquina trabalhou sem parar. Era nela que Nelson Rodrigues escrevia A Vida Como Ela É, crônicas curtas e cheias de malícia. Os personagens que naquela época fizeram tanto sucesso, agora ganham vida na tela da TV. Câmera. Rodou. O negócio tá preto. Diz que vai dar tiro e o diabo a 4. Vem. Ai, não faz, eu sei. Ai, não tá vendo que eu tô concentrada no jogo? Sabe que eu sou casado, não sabe? Sei. E sabe também que eu gosto muito de você? Quando já chegou aqui, ó, você já olhou pra lá. Já desceu, já vai diminuindo, já foi e é aqui que o faz. Sou ou não sou bonito? É um super elenco e quase todos os atores estão experimentando pela primeira vez o desafio de interpretar personagens de Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É vai surpreender. Ensaiando, ação! Isso, vai, desce lá, isso aqui, ó. Eu não sou nenhum desses homens. Agora, que eles evidentemente passam na minha cabeça, passa. Essa cafajestada faz parte do caráter humano. E a atitude dos personagens do Nelson tem uma perversão dentro, o que torna tudo muito interessante, né? Em 8 minutos você vai ter toda uma vida, você vai ter toda uma emoção que retrata a classe média brasileira, retrata a classe ascendente brasileira, a tradicional brasileira, os pobres brasileiros, e os cariocas, porque o Nelson era carioca, mas não quer dizer com isso que sejam histórias cariocas. Quando você fala da sua vila, você fala do universo. E o Nelson fala justamente disso, em histórias resumidas e que te contam um tudo da vida como ela é. A Vida Como Ela É estreia domingo que vem aqui no Fantástico. Será que as histórias saídas da velha máquina do cronista ainda vão causar polêmica? Será que elas ainda carregam a marca do escândalo? A vida é imortal. Não se esqueçam, a vida é imortal.
a vida. Como ela é, como poderia ser, a vida como a gente sonha fazer. Viva! Salve! Aqui quem fala é Pedro Bial. Na semana que vem temos um encontro marcado aqui no Fantástico. Um programa que se renova como a vida da gente. Ver, viver, sonhar, se informar e se divertir. Não é fantástico? Até domingo.